cinema é a representação da realidade. Que é isso? Você não sente? O quê? Como eu gosto desse cheiro, rapaz. Que cheiro? Cheiro de cinema. Este documentário é um filme de memória. Fatos ocorridos em Campina Grande no período de agosto de 1974 a junho de 1975 estão aqui registrados para serem vistos pelas gerações futuras. Na base deste monumento, em urna especial, ficará este filme depositado, com nosso testemunho. É que essa perspectiva de cinema para comércio ou para entretenimento estava se desenvolvendo aí um pouco antes na cidade de Campina Grande, né? Um piauiense de Piripiri veio morar em Campina Grande e era um empreendedor, né? Então ele na própria casa dele, ele criou um negócio lá chamado Beco do Cinematógrafo, né? Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Beco do Cinematógrafo. Ele escorado assim, ele tem Beco do Cinematógrafo, uma plaquinha, né? Era uma espécie de infraestrutura de produção que ele tinha com materiais de produção em cinema em moldes analógicos, que era câmera. E depois a gente realizava filmes e ia finalizar lá, revelava lá. Muito autoral, né? A coisa do cinema paraibano sempre foi muito autoral, né? E a gente ia para lá e revelava e depois editava não montava, porque cinema não se edita, se monta. Nossa cidade tem 111 anos de fundação, 205 mil habitantes e uma atividade econômica predominantemente mercantilista. Continuamos a ser um dos mais destacados centros de distribuição de bens de consumo do Nordeste brasileiro. Em nossas ruas, transita uma população... E gerou toda uma produção, né, em Campina Grande, a partir desse trabalho dele, Machado Bittencourt, que ele mesmo também, às vezes, ele mesmo dirigia, ele mesmo roteirizava, né? Às vezes até ele mesmo produzia. Que eu produzi, junto com o Luiz Barroso, que era um cinegrafista de Campina Grande, atendendo a um convite do Virgínios da Gama e Melo, que havia fundado a Associação Paraibana de Cineastas. Logo depois das filmagens de Menino de Engenho, coisa assim. A gente estava fazendo umas gravações, nessa época a gravação era feita em VHS. Né? Quando eu recebi uma ligação de Machado Bittencourt, que eu não conhecia ainda, não conhecia. Ele ligou para mim, eu estava na universidade, ele ligou para mim e disse: Alex, eu queria conversar com você e tal. Aí eu procurei ele na Secretaria de Recursos Hídricos, que funcionava ali onde era o DER. E eu fui lá e conversei com ele. Ele disse que era de Campina Grande, mas estava fazendo um trabalho para o governo do estado. Aí eu disse: bom, então vamos. Aí a gente saiu em duas caravanas que ele tinha, da Cinética, não sei se... que era uma saga. Viajar com o Machado Bittencourt era uma verdadeira saga, né? A gente se metia por esse sertão e os carros quebravam, era uma loucura. Por isso que eu chamo sempre, quando eu me refiro a Machado, eu chamo ele de cigano do cinema paraibano, que era um cigano, ele era nômade, né? Eu comecei a sonhar, idealizar, planejar a criação de uma empresinha de produção cinematográfica, não para eu tentar fazer coisas que não eram possíveis. Eu sempre tive os pés na terra. Eu queria viver de cinema. Eu queria viver profissionalmente de cinema. Como eu já conhecia Machado e estava coordenando o Festival de Arte de Areia, vou convidar o Machado para participar. E Machado participou pela primeira vez do 5º festival. Ele nunca tinha participado dos 4 festivais anteriores. E trouxe a Cinética de Campina Grande para a Areia. A gente começou a produzir oficina de cinema, os alunos filmavam em 16mm, reversível, né? Película reversível, não em negativo, e ele revelava tudinho e editava. O festival começava
digamos, num domingo, terminava no outro sábado. Durante a semana a gente produzia o que os alunos faziam e apresentava no final do festival. Quer dizer, isso criou uma escola. Esses alunos é que hoje a gente conhece muito, o Torquato Joel, o Bertrand. Tem alguns filmes dele, por exemplo, Memórias do Velho Soter, né? Tem coisas, iniciativas dele que tinham uma resposta na cidade. O caso de Carlota, por exemplo, que é uma ficção ótima em termos de você discutir hábitos culturais num ambiente de uma sociedade paraibana muito, assim, muito fechada, em termos de padrões de moralismo e tal. E ele fazia esses filmes, conseguia os atores, conseguia a produção, levantava a produção, ele mesmo, às vezes ele mesmo sonorizava, é uma coisa assim, que louco, né? E ele conseguia passar pra gente todo esse entusiasmo, né? O caso de Carlota é um resgate histórico da época da Paraíba colonial, né? Da passagem da República, do Império para a República. É um filme que é uma ficção. Ele sempre fez documentário, Machado sempre fez documentário. Mas o caso de Carlota é um filme que ele fez para aluno do curso de comunicação social que ele ministrava, ele era professor de lá. Joaquim? Carlota? Vamos ver. Mas aqui não diz que vocês são casados. Vocês são casados? Mas um filme que realmente eu acho muito interessante do Machado, além do Paraíba, evidentemente, ele tem outros filmes interessantes. O Último Coronel, que é sobre os Cunha Lima. É o engenho do Cunha Lima, lá nos arredores de Areia, né? José Antônio Maria da Cunha Lima é filho do coronel José Antônio Maria da Cunha Lima, que é filho do coronel Manuel Gomes da Cunha Lima. Quando foi em 30, veio aquela campanha danada, assaltaram as propriedades aqui, devastaram tudo quanto tinha aqui. O João Pessoa foi morto naquele tempo, aí foi que as perseguições recrudesceram. Eles pegaram a perseguir rodando, e João Pessoa estava em Recife. O João Dante armou-se, tinha um café, e João Pessoa ali no meio. Aí João Dantas tomou posição, disse para ele: bandido, eu sou João Dantas, prepare-se para morrer. Da prensa do algodão à prensa de Gutenberg. Isso é uma produção que ele fez antes do final dos anos 70. Ele fez durante o começo dos anos 70, né, que foi o auge da FURN, né, Fundação Universidade do Nordeste de Campina Grande, a FURN, onde ele era professor. Campina Grande, 1975. Nesta cidade paraibana habitam 205 mil pessoas. É uma cidade que se fez a si mesma, reunindo caracteres singulares de crescimento social e urbano. O comércio é ainda sua principal atividade econômica. Pela sua posição geográfica, Campina Grande foi e continua sendo em menor escala um entreposto de distribuição de bens de consumo para uma larga faixa do Nordeste brasileiro. O mote principal é a relação entre o passado e o presente. O passado e o presente. Da prensa de Gutenberg, que é muito mais antiga, da prensa do algodão, que é muito mais antiga, quero dizer, a prensa moderna, que é a prensa de Gutenberg, que é a prensa da impressão, da comunicação. O filme discute basicamente isso, né? A prensa do algodão, que é uma coisa primitiva, né? Agrária, né? A prensa de Gutenberg, que é uma prensa moderna, que é do linotipo, né? A prensa de Gutenberg é o linotipo que imprime o jornal da época. Entendeu? Ele faz essa relação, né? Ele trata justamente disso aí. O foco é esse. O radiojornalismo é, no campo da cobertura esportiva, o setor do melhor desempenho. E fascina o ouvinte que se vicia. Não basta ver o espetáculo. É preciso ouvir. Gilvan para Carlos César, Gilvan vai lá pelo lado, canhota, ajeitou, cruzou para dentro, ele corta de cabeça da volta, bola para Gil, disparou da
dele, Machado de Bittencourt. Quer dizer, praticamente arrastava a cidade inteira para o cinema, né? E as pessoas iam ver esse filme, né? Então, lógico, aí dentro de uma perspectiva de uma criação feita nos moldes de assim, quase artesanais do cinema, né? E de resto, o Córdoba também fazia. Só que o Machado chegava a finalizar os filmes e o Córdoba praticamente nunca finalizou um filme dele, fazia os filmes dos outros, né? Foi em 85, os 400 anos da Paraíba, a Zé Otávio, eu estava trabalhando com o Zé Otávio, o historiador, o Zé Otávio de Arruda Melo, ele estava na DGC, na Diretoria Geral de Cultura do Governo do Estado. Se eu não estou enganado, era Buriti nessa época. E estava, não era Buriti, era Wilson Braga, em 85. E ele estava na Diretoria de Cultura, ele me chamou para fazer um documentário sobre os 400 anos da Paraíba, né, o quatrocentenário. E eu digo, sabe uma coisa, eu vou chamar o Machado, porque o Machado já tem uma produtora e tudinho, para não trazer ninguém de fora, né? Eu sempre tive essa preocupação de utilizar a prata da casa, como se diz, né? Aí então, nós fizemos o Paraíba, tá certo? Fizemos o Paraíba, que foi um filme multipremiado em 3 festivais, Brasília, no Ceará, né, em Fortaleza, e São Luís do Maranhão, né? Ele fez a produção e a direção e eu fiz o roteiro, né, e dirigi a parte de atuação, né, dos atores, né? Me convocou, disse, rapaz, você podia fazer um filme para a gente marcar dentro da história, a fundação. Bom, a essa altura, a Cinética já tinha equipamento 35mm, nós já tínhamos comprado o Nagra, e a Cinética surgiu assim com essa alternativa. Câmeras, tripés, material de iluminação, material de gravação, e temos principalmente uma estrutura mínima de produção para que a gente pudesse fazer os nossos filmes aqui sem tanta dificuldade. Eu vou passar para vocês aqui uma história que para vocês tomarem consciência. Já ouvi falar nos índios de Potiguara, né? Que tem remanescente aí na Baía da Traição, não é isso? Estão civilizados, tudo, mas foram oriundos daqui, do sítio da Guia, de Baía da Traição, né? Cabideiro, Forte Santa Catarina, por ali, Forte aí da Restinga, Forte Velho, toda essa área aqui foi uma área realmente de conflito histórico. Então, essa igreja aqui foi tomada pelos holandeses. Os holandeses... Cena 10. Franco, já tentou o Nagra aí, tá tudo ok? É? Você tem que verificar onde terminou essa última fita aí, qual foi a última sequência. Tinha um trabalho estafante, mas ele tinha essa perspectiva de que o cinema não precisava, quer dizer, não deveria ficar só atrelado a essa iniciativa pública, mas devia ter uma resposta comercial, né? Bom, você que nos assiste a TV Câmara, eu teria um convite a fazer para você, para que você visse o Paraíba, que é um documentário de curta-metragem realizado em 1985, durante as comemorações do 4º centenário da Paraíba, e que foi um filme que nós realizamos. Eu fiz a parte de roteiro e dirigi a parte de atores, mas a direção geral e a produção foi de Machado de Bittencourt. Um filme realizado com recursos do governo do estado, tá? E que foi premiado em 3 festivais de cinema. O Festival de Brasília, do cinema brasileiro, o Festival de Fortaleza, do cinema brasileiro. Ganhamos ali um prêmio em dinheiro e essa estatueta que vocês estão vendo aí no vídeo, que é a estatueta que representa o Festival de Fortaleza. E o Festival de São Luís do Maranhão, onde ganhamos também 2 prêmios lá.
o prêmio de melhor filme sobre temática nordestina e de fotografia para Machado de Bittencourt. Então é um filme que tenta resgatar a história da Paraíba desde o começo, desde a chegada dos primeiros colonizadores à Paraíba. E o filme abre essa temática no embate entre o índio e o invasor. Por quê? Porque a gente queria mostrar que o invasor sempre é um invasor e que a origem da Paraíba resistiu a isso, né? Que é o índio. Então há esse embate entre o índio e o português. É um filme que eu recomendo, até pela importância que ele tem para a história da Paraíba. Léguas de costa atlântica, da foz de Garaçu a Mataraca, tinha a capitania da Paraíba, doada por el-rei Dom Sebastião, para que o donatário dela tomasse posse penetrando para o oeste desconhecido, assentando o domínio de Portugal nas terras do Brasil. Corsários franceses já incursionavam pelo litoral em tentativas de penetração numa terra rica de mistérios. Nela, o português donatário encontrará uma grande solidão vegetal e a primeira forma de resistência. A ocupação das terras da Paraíba fez-se com sangue e em submissão do elemento nativo que resistirá lutando até o ato de paz e acordo, celebrado entre o grande chefe Piragibe e o português João Tavares. Depois do acordo, escolheu-se as margens do Sanhaguá, o sítio onde se elevou, já como cidade, a Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Criada em meio a novas lutas com os índios potiguaras, a Filipéia assentou os símbolos do poder de Portugal. Catequizando os índios, os colonizadores fizeram dele seus aliados. Vencido o manguezal próximo à costa, começou a exploração do solo. Os canaviais ocuparão rapidamente os vales dos rios Paraíba, Gramame e Mamanguape, em cujas margens serão instaladas as rodas d'água dos engenhos para a fabricação dos açúcares da melhor qualidade. A produção da Paraíba transformou-se no próprio símbolo da terra recém-conquistada, o pão de açúcar mascavo. Faz a fortuna da coroa portuguesa, despertando a cobiça de novos colonizadores. O domínio holandês já se instalara em Pernambuco e, sob o comando de Maurício de Nassau, tentará expandir-se para o norte,
subjugando as novas terras enriquecidas pela cana-de-açúcar. Repelidos pela resistência paraibana, capitaneada pela fortaleza de Santa Catarina, os holandeses retornarão em 1634. O assalto planejado por Sigismundo van Schouw é formidável. E mais formidável ainda, a resistência. Em 18 de dezembro de 1634, os canhões silenciam. Contam-se os mortos, e os holandeses invadem a Filipeia de Nossa Senhora das Neves, mudando-lhe o nome para Frederica. Durante 20 anos, a Paraíba ficará sob o domínio holandês. A resistência paraibana, liderada por Vidal de Negreiros, crescerá de intensidade para ferir, com o fogo dos canaviais, o ânimo dos dominadores. No dia 26 de janeiro de 1654, conscientes da derrota inevitável, os holandeses fogem da Paraíba, fazendo-se ao mar. Não existe mais a Frederica. A antiga Filipeia adota o nome de Paraíba e crescerá em paz à beira-rio, assentando os primeiros serviços de utilidade pública. Além das águas e ao encontro delas, rumo oeste, estão as novas terras da capitania, ainda sem fronteiras. Seguindo o curso dos rios, os rebanhos adentrarão a Paraíba para uma efetiva ocupação do solo tomado ao índio em sangrentos combates sem testemunhos. São solos mais secos, impróprios para a expansão dos canaviais, todavia excelentes para o criatório. Dos antigos currais, assentados nos sertões, surgirão as fazendas, as vilas e as cidades. A história da conquista da Paraíba é também a saga da relação do homem com a terra, pois dela o homem sempre dependeu. O algodão será o contraponto na forma de ocupação do solo. Nos limites do brejo, a retaguarda dos canaviais empregará o braço escravo na construção da cidade de areia, fomentando ideais abolicionistas que se inspiram no gesto republicano de Peregrino de Carvalho em 1817. A areia libertará seus escravos antes da Lei Áurea. O escravagismo, todavia, persistirá dissimulado no conformismo de uma raça que, através dos tempos, acostumou-se ao silêncio da servidão. Ao observar comparativamente a Paraíba e seus problemas, José Américo de Almeida teceu o perfil literário e sociológico de duas raças. O brejeiro, amofumbado no servilismo da bagaceira dos engenhos, e o sertanejo, acostumado à seca e secularmente identificado com as formas mais heróicas de privação e resistência física. Dessa observação resulta um momento marcante na literatura brasileira, enriquecida também pela contribuição de José Lins do Rego, pela crônica romanceada de um ex-menino de engenho. O algodão será, para Paraíba, um elemento de emulação de interesses econômicos. A estrada de ferro subirá a Serra da Borborema para deflagrar em Campina Grande um surto de industrialização e de enriquecimentos episódicos.
Na esteira desses enriquecimentos, multiplicam-se as ambições dos coronéis numa época particularmente grave na história política do país. Em 1929, o então presidente da província da Paraíba, João Pessoa, negara apoio à campanha de Júlio Prestes para a sucessão de Washington Luiz. Em 1930, João Pessoa faz-se candidato a vice-presidente da República na chapa de Getúlio Vargas. A exaltação dos partidários da Aliança Liberal aqui é vista pelas imagens guardadas por Valfredo Rodrigues. João Pessoa é aclamado em Belo Horizonte. Pela euforia desses instantes, é impossível imaginar que um futuro trágico se aproxima. João Pessoa foi assassinado em Recife no dia 26 de julho de 1930. A morte de João Pessoa provocou uma enorme comoção em todo o país e contribuiu para unir os brasileiros no apoio à Revolução que conduziu Getúlio Vargas ao Palácio do Catete. Secularmente agrícola, a economia da Paraíba depende do trabalho do homem que planta. O regime fundiário, profundamente injusto, expulsa o homem das terras mais férteis, confinando-o aos pés de serra, aos cariris e às zonas semiáridas, onde a seca é uma certeza e o inverno um risco de esperança. A tentativa de promoção do homem camponês da Paraíba na luta pelos seus direitos fundamentais tem sido uma saga de resistência às formas mais torpes da reação do latifúndio. Ao completar 400 anos de fundação, a Paraíba ainda não encontrou uma forma de promoção definitiva do seu povo. A paisagem urbana da grande cidade consegue esconder as contradições da sua geografia humana. Para o interior das terras, persistem as formas seculares da dependência aos flagelos mais contraditórios. Acostumado a esses flagelos, o homem paraibano é o melhor produto que pode emergir desses 400 anos de resistência. Na trajetória entre a esperança do futuro e sua realidade, ele é e será o símbolo vivo da resistência e do ideal de libertação do seu povo.